Sim. Em 2006 eu comecei a tocar reggae. Eu comecei a tocar bateria numa banda de reggae e aí... Bateria. E eu era muito ruim na bateria tocando reggae, bicho. Poesia, música, arte, histórias e lendas. É aqui no Cultura Latino-Americana. Agora, voltando à sua história, e a sua especialidade, a sua modalidade, ou qual é o termo que eu vou usar, o seu estilo é o reggae? Sim. Em 2006 eu comecei a tocar reggae. Eu comecei a tocar bateria numa banda de reggae e aí... Bateria. E eu era muito ruim na bateria tocando reggae, bicho. E o vocalista da banda, que era o Lucas, na época, 2006, salve Lucas, pô, foi massa na época. Era uma formação bem bacana, éramos em 3 pessoas e era o vocal, eu na bateria e uma guitarra, não tinha nem baixo ainda, era um bagulho muito louco. E aí depois entrou um baixista, e aí eu tava tocando bateria, eu falei, meu, não consigo tocar bateria, velho. Ele falou, mano, eu ouvi você cantando a música, canta. E foi aí que eu comecei a cantar. Aí você descobriu... Eu nem sabia que eu sabia cantar, até hoje eu tô aprendendo, né? Caramba. Mas eu peguei e comecei a cantar o som lá, que era um som autoral, chamado Rastros da Babilônia. Se eles estiverem vendo esse podcast, eles vão lembrar. Eita, manda um abraço para todo mundo. Um abração para todos eles. O Wellington, o Cleitão, o Lucas. Só do guitarrista que eu não vou falar. Mas enfim. Tem que ser sincero, né? Vamos olhar as palavras aqui. Olha as palavras. Eu não tô bebendo, gente. Eu passei uns probleminhas aí. Tem uns problemas de saúde aí. Quase que eu fui conversar com o Jajá. Com o Jajá, né? Então... Mas enfim, é isso. Aí formou a Escravos de Ouro, era o nome da banda. Escravos de Ouro, né? Que tem a história dos escravos de ouro, eram os escravos que tocavam pro Sinhás e tal, né? Eram os escravos de ouro. Uma parada muito louca. E a gente fazia música autoral e algumas músicas covers também. Então comecei a cantar daí, comecei a compor daí. Compor? Daí. Foi em 2006, né? E daí em diante eu não parei mais de escrever, cara. Não parei mais. E o compor, no caso, você direciona para algum tema específico ou pintou na cabeça, você já tá... Na época eu tinha muito uma parada mesmo, tentar fazer mais pro reggae, né? Pra dinâmica do reggae mesmo, raiz, de falar dos problemas sociais, das diferenças sociais, de Cristo, de Jah, né? Tal. Tinha meio que esse lado Rastafari, assim, nessa época, pra mim. Eu meio que era envolvido com isso. Mas aí eu comecei a ver que não tinha nada a ver comigo, cara. Que o rastafarianismo é uma parada muito doida, assim, que é um modo de vida lindão pra quem gosta de viver. Então, esse movimento Rastafari, ele tem uma conotação, então, religiosa, ou seja, é lógico, tem a questão musical, cultural, a origem africana, mas ela tem essa conotação? Então, mas vamos lá. É uma coisa muito louca que eu acho que você, como um bom amante da música latino-americana, o livro de Marcus Garvey, de Haile Selassie, na verdade, veio de Cuba, em 1928. Tá. Em 1928, um cubano foi até a Jamaica, encontrou Marcus Garvey. Marcus Garvey foi um profeta de Haile Selassie, que é o Cristo encarnado para os Rastafaris. Caraca! Que em 1930 começou a rolar, que ele escutou a Bíblia e o livro do Rasta, né? Pode ser que eu esteja enganado com o ano, pode ser 1928 ou 1929, que foi levado para Jamaica, né? Mas enfim, aí Marcus Garvey,
que começou a disseminar a palavra do rastafarianismo. E a galera, na época dos gangsters da Jamaica, todo mundo fala que foi o Bob, que o Bob é o rei do reggae e tal. E eu admiro muito o Bob, tenho uma admiração da porra por Bob, assim. Sim. Mas não foi o Bob, tá, galera? Não foi o Bob que começou o reggae. Foi um cara muito foda, assim, que como eu não lembro o nome dele, né? Eu tenho um problema, assim, com memória, às vezes, de nomes, é muito foda. Mas Bob Marley é difícil de esquecer. Enfim, Bob Marley foi quem levou o reggae pro mundo. Esse cara, ele fez o reggae ali, né? Por quê? Eles começaram a escutar muito ska, o rocksteady e tal, e aí veio Era música de gangster mesmo, cara. Era um modo de protesto deles. Que ano que era esse, mais ou menos? 1945, 1943. Que os períodos da música popular meio que se coincidem, sim, né? Você tem, por exemplo, história do tango, história da música popular brasileira, né? Que tem todo um lance de você, por exemplo, o tango ele era dançado entre presidiários. Tanto que uma mulher não poderia dançar o tango, porque senão ela era considerada prostituta. As mulheres sempre se fuderam com isso. E as mulheres sempre tiveram a desvantagem em torno disso, né? E eu imagino que esses períodos tenham tido uma coincidência histórica, cultural muito grande, né? Sim. De ter nascido na criminalidade. Jimmy Cliff, pô. Jimmy Cliff foi foda nesse movimento da molecada lá na Jamaica, aquela briga política da porra, igual tá acontecendo agora, por exemplo. Né? Aqui no nosso país. É uma briga política do caramba. É nego atirando no carro do cara que é de esquerda, é nego atirando no carro do cara que é de direita. E era assim lá também, virou uma guerra do caramba, guerra civil, e Kingston, Trenchtown, Nine Miles não crescia por causa disso, Em 1960 o Bob montou o Rude Boys, que era a banda deles lá, né? Que era ele, o Peter Tosh e o Bunny Spears, Bunny Spears, né? Montaram esse, que era um som um pouco mais político e cristão ao mesmo tempo. Certo. Que aí eu volto mais ou menos o que eu pensava na época, que era um som mais político e cristão, né? Porque com 10 anos de idade eu comecei a ir para a igreja, sozinho, ninguém na minha casa ia. Ninguém nunca foi para a igreja, para lugar nenhum, assim, religioso na minha casa. Interessante. Né? Meu pai frequentou a igreja de Mormons aqui do lado da Casa da Música, um tempo nós frequentamos, nos batizamos quando eu era bem jovem ainda. E aí depois eu fui e comecei a ir numa ressurreição em Cristo. O pastor Adilson era um cara massa demais, eu gostava muito dele. Cuidou muito bem de mim, me ensinou muita coisa boa. Não que eu tenha aprendido tudo de bom, porque ninguém aprende tudo que é de bom. Umas coisas ruins ficam na gente mesmo, não tem jeito. Mas é isso, aí essa foi a formação, né? Eu ganhei um CD do Bob Marley, o Rebel Music, que tinha... Putz, eu esqueci o nome. Concrete Jungle, não. Rebel Music. Sou Rebel. Eu acho que é. Survival, não sei se é o Survival. Cheio de bandeira, eu acho que é. Deve ser esse mesmo. Eu ganhei esse CD e dali então eu comecei a gostar de reggae. Mas a minha irmã, a Márcia, que mora em Botucatu, a irmã que eu mais tenho um carinho do caramba por ela, assim, é maior que o mundo, assim. E ela escutava muito rock and roll. Então, cara, a minha veia rock and roll todinha. Eu amo rock and roll, eu sou vidrado em rock and roll. Rock and roll que eu diga vários estilos de rock, não só o clássico. O clássico, não. Eu escutava muito Metallica, a gente ficava batendo a cabeça no guarda-roupa quando era moleque. E então acho que juntou tudo isso, e aí que veio a sede de tocar, de aprender a música. E aí quando eu vi a bateria, com 14 anos eu fui montei uma bateria de balde na minha casa. Improviso total. Improviso total. Tem umas fotos, inclusive, dessa bateria de balde. Tem umas fotos. A minha primeira bateria, que foi uma Pace, que tinha uns parafusos para cima,
que eu tenho marcas na mão até hoje, de quando eu dava as pegadas assim, fazia a virada, pegava no parafuso e voava sangue, assim, ó, na caixa, era muito louco. E aí depois disso, eu tive uma banda de rock chamada COH18, depois eu tive uma outra banda chamada, essa é o Adverso, a galera toda de Diadema conhece, que foi com o Cezinha, beijo Gero, Renan, o Roger, o Wallace, porra, toda essa galera que passou, o Leandrinho, porra, o Ricardo Panguli. Depois você vai avisar toda essa galera pra porra, ouvir vou mandar pra todo mundo. Podcast que foi uma... Aí. E desculpa por todo esse tempo que a gente não se vê, que a gente tá distante, mas é que quando a gente cresce, cara, não tem jeito. Eu tô com uma filha de 13 anos, a galera, tem uma galera que já tem filho, tem outra galera que não tem filho, que resolveu não ter. Sim. Né? Mas a gente acaba se afastando, a vida adulta chega, não tem jeito, é muita responsabilidade e é isso que frustra pra caralho, às vezes, nós músicos. Né? Interessante. Quer dizer que então, literalmente, você dava sangue no instrumento. Dava o sangue, dava o sangue mesmo, e aí toquei durante um bom tempo, bateria, e aí tive uma outra banda em 2009 chamada Libertar. Tem até um vídeo eu tocando bateria, se chama Libertar, a Cor da Pele, que era eu, o Pão, que é o Ricardo Ribeiro, o Panguli, Murilo, o Papel, o William Campos. Porra, era uma formação massa, era um new metal, pesadão, pedal duplo, os caralho, adorava tocar aquilo, adorava. E isso depois da banda de reggae. E aí depois disso, em 2009, minha filha já estava com 2 anos. Certo. 2 anos. E antes dela, quando eu fiquei sabendo que a mãe dela estava grávida, eu parei de tocar. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso trabalho. Então ajude o canal Cultura Latino-Americana contribuindo com o Pix, que está aí na tela. Sua contribuição será muito importante para a continuação do nosso projeto de divulgar a arte e a cultura da nossa pátria grande América Latina.